Bom, e hoje a gente vai fazer um comparativo rápido aqui entre o Amazfit Bip e talvez o seu sucessor, Amazfit GTS. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro e hoje, como eu falei, a gente vai fazer um comparativo rapidinho aí entre o Amazfit Bip e o Amazfit GTS pra gente ilustrar bem aí as diferenças e talvez algumas semelhanças entre um e outro. E para dar uma ilustrada um pouquinho melhor, eu vou mudar aqui o ângulo da câmera para que a gente possa ver esses dois aparelhos mais de pertinho. Bom, galera, então vamos lá, Amazfit GTS versus Amazfit Bip, tá? Bom, a primeira coisa que a gente já pode perceber de diferente entre os dois aqui é a tela, tá? Enquanto aqui a gente tem uma tela AMOLED no Amazfit GTS, aqui no Amazfit Bip, como vocês podem ver, ele tem uma tela que é transreflexiva, tá? Ela também acende, ó, vou acender ela aqui para vocês. Mas, como é possível ver, o brilho dela não é a mesma coisa, fora que as cores ficam meio foscas, né? Meio desbotadas, vamos dizer assim. Mas essa tela aqui tem uma efetividade muito boa, essa transreflexiva do Amazfit Bip, em dias ensolarados, porque quanto mais luz incide sobre ela, mais ela consegue refletir para você. A tela AMOLED também tem uma boa eficácia debaixo de luz do sol, tá? Mas ela tem um brilho que é fixo, então pode ser que em algum determinado momento, se talvez a luz estiver muito intensa, você tenha que fazer aquela sombrinha assim para não deixar a luz bater diretamente aqui, porque eventualmente isso pode acabar te atrapalhando. Em termos físicos eles são muito parecidos, tá? Em termos de tamanho, de aspecto geral, eles são bem próximos. As pulseiras são exatamente as mesmas, tá? De 20 milímetros. Os dois têm aqui, ó, aquele clipezinho atrás para retirada da pulseira de maneira facilitada, mas vocês podem ver que os sensores de um e de outro já são bem diferentes, tá? Os sensores aqui do Amazfit GTS são muito mais precisos do que os sensores aqui do Amazfit Bip. Em termos de funcionalidades, eu já destrinchei tanto o Amazfit Bip quanto o Amazfit GTS em outros vídeos, tá? Vou deixar linkado tudo aqui no final do vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha. Então eu vou acabar falando de maneira um pouco mais superficial para que a gente não se alongue demais nesse vídeo. Em termos de funcionalidades, eles vão ter algumas em comuns, mas obviamente o Amazfit GTS vai ter bem mais funcionalidades do que o Amazfit Bip. Por exemplo, começando com algumas diferenças já. Aqui no Amazfit GTS você consegue ter, por exemplo, a tela dele sendo utilizada como lanterna, como eu já demonstrei no vídeo de análise completa que eu fiz aqui desse aparelho, tá? Já o Amazfit Bip, se você fizer isso aqui, esse movimento de puxar para baixo, você na verdade só vai encontrar uma única opção, que é exatamente essa aqui, a de não perturbe. Uma outra diferença também se encontra no modo de acessar as funcionalidades de ambos os aparelhos, tá? Aqui no Amazfit GTS, se você puxar para cima, você começa a ter acesso aqui a todo o hall de funcionalidades que o aparelho pode ter para você, tá? Aqui no Amazfit Bip, você para acessar as funcionalidades dele, você tem que deslizar para o lado, tá? Tem que jogar aqui para a esquerda para você começar a ter acesso às funcionalidades que ele apresenta, que são bem mais limitadas. Olha, ele só consegue ter aqui para você o status, que a gente já viu aqui no Amazfit GTS no outro vídeo, que ele também tem essa função status, sendo que no Amazfit GTS você consegue ter um pouco mais de informação do que aqui. Continuando, a gente trazendo para cá, a gente tem a parte de exercício. Em termos de exercício, a gente vai ter aqui bem menos exercícios do que no Amazfit GTS, tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, a corrida ao ar livre, a gente vai ter a esteira, o ciclismo, a caminhada e logo na sequência a gente vai ter já o histórico, que o Amazfit GTS também apresenta esse histórico. Vou pegar aqui para vocês, pra gente dar uma olhadinha aqui nesse histórico, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o histórico de atividades que você encontra no Amazfit GTS, assim como você encontra aqui também no Amazfit Bip. Só que no Amazfit Bip fica dentro das funcionalidades de exercício. Você traz aqui pro ladinho e aí você vai encontrar aqui, ó, o seu histórico de atividades, tá? Ele vai mostrar para você basicamente aí as mesmas questões, que você vai ter alguns históricos, claro, de maneira mais simplificada, mas você também vai ter um visual aqui de algumas coisas que você realizou usando os exercícios, tá? Puxando aqui para o lado novamente, você vai ter as configurações de esportes. O que é isso? Você consegue aqui, ó, clicar e colocar para ele também ter alguns alertas ou fornecer para você alguns alertas durante os exercícios. Por exemplo, você pode colocar ele para ter um alerta de frequência cardíaca. Então, chegou numa determinada frequência cardíaca, você pode
colocar aqui para ele te avisar, tá? Eu já mostrei no Amazfit GTS que isso também é possível e é feito de maneira bem mais detalhada. Aqui você também consegue, ó, estipular a distância para que ele te avise em determinada distância que o aparelho vai avisar você também. Mas basicamente fica só nesses dois tipos de alertas aí, porque aqui no Amazfit GTS você vai encontrar uma variedade infinitamente maior de alertas que você pode estar estipulando aqui para suas atividades, tá? Eu já mostrei isso para vocês, já mostrei a duração, consumo calórico, coisa que aqui no Amazfit Bip você já não tem. Você pode aqui também colocar uma zona de frequência cardíaca, coisa que aqui na Amazfit Bip você não tem, você só pode selecionar um determinado tipo de frequência, né, um valor específico de frequência. Aqui você já pode encaixar dentro de uma margem, de uma zona de frequência cardíaca, tá? O pace, você vai ver que aqui no Amazfit Bip também tem esse pace, já vou mostrar isso para vocês. Mas o Amazfit Bip, como eu falei, primeiro porque ele já é um aparelho mais antigo, segundo porque ele tem as suas limitações, ele não foi feito para ser um aparelho de excelência, assim como o Amazfit GTS acaba não sendo também. Ele é um aparelho de excelente custo-benefício, tá? O Amazfit GTS tem um excelente custo-benefício, se você comparar com os aparelhos top de linha, mas ele ainda assim deixa a desejar em algumas questões que alguns aparelhos superiores apresentam, tá? O Amazfit Bip tem essa mesma pegada de ser um excelente custo-benefício, tá? Até hoje você consegue ainda utilizar esse aparelho aqui para desempenhar atividades mais simples, de forma mais simples, mas ele já começa a ficar um pouquinho defasado em relação ao que a gente encontra hoje no mercado. Saindo aqui da parte de exercício, a gente vai ter também a parte de tempo, que a gente também encontra aqui no Amazfit GTS. Você clica aqui e ele vai te dar as informações do tempo. Como ele não está pareado, então a gente não vai ter nada aqui para visualizar, tá? Continuando aqui, ele vai ter o alarme, assim como o Amazfit GTS também tem. Na verdade, todas as funções que o Amazfit Bip tem, o Amazfit GTS vai ter e até melhor, tá? Cronômetro, você vai encontrar também lá. Bússola você vai encontrar também no Amazfit GTS que está aqui. E em configurações você vai ter também algumas possibilidades, tá? Você pode aqui, ó, mudar o Watch Face, que é a mesma situação que você encontra aqui no Amazfit GTS, sendo que no Amazfit Bip você vai ter uma variedade de watch faces muito maior do que para o Amazfit GTS, pelo menos até o momento. Você tem vários aplicativos aqui dedicados ao Amazfit Bip para que você possa estar alternando essas watch faces. Você também aqui no Amazfit Bip consegue também estipular uma funçãozinha para esse botão, ó, de pressione e segure. É muito mais limitado do que no Amazfit GTS, onde você tem uma gama muito maior de possibilidades para você trazer aqui para esse botãozinho, mas aqui você consegue, por exemplo, ó, se você quiser deixar ele como um atalho rápido para iniciar uma corrida de maneira mais rápida. Bom, tinha saído, a gente voltou para a telinha aqui novamente, ó, você pode estipular, além da corrida ao ar livre, a esteira, para que você tenha um acesso rápido por esse botão. Você pode ter o ciclismo ou a caminhada, ou então fazer com que ele, ó, desligue. Se você quiser, pressiona aqui e ele vai desligar o aparelho. Voltando aqui para o menuzinho anterior, você vai ter aqui a função de ajustar o brilho, tá? Aqui ele já está com o brilho no máximo, tá? Você não consegue ampliar o brilho mais do que isso, porque, como eu falei, a proposta dessa tela aqui é ser uma tela transreflexiva, tá? Então ela utiliza a luz do ambiente para que ela possa refletir de maneira mais aprimorada aí para vocês. Aqui sobre, você vai ter algumas informações aqui do aparelho, e aqui em resetar configurações, você vai fazer com que ele seja resetado, né? No caso, tenha todas as informações apagadas, tá? Eu já mostrei aqui, ó, que você também tem a possibilidade de desligar. Obviamente, aqui no Amazfit GTS, as possibilidades são muito maiores do que isso. Você pode estipular uma série de outras funcionalidades que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior que eu fiz do Amazfit GTS, onde você pode estar estipulando aqui, por exemplo, vamos voltar lá para a telinha dele, ó, em settings aqui, ó, segure e pressione. Pressione e segure, na verdade. Você pode estipular várias funcionalidades aqui para esse botãozinho, ó. Olha a lista de funcionalidades que você pode ter aqui para o seu Amazfit GTS, para esse botãozinho lateral aqui em relação ao Amazfit Bip. No Amazfit Bip você só consegue selecionar as atividades, algumas atividades, e desligar o aparelho, enquanto aqui você consegue ter uma série de outras informações. Você pode ativar a frequência cardíaca, você pode ativar o status, você pode acessar a aba de exercício, você pode ter uma infinidade de possibilidades aqui
para esse botãozinho lateral. Em termos de atividade física, o Amazfit GTS é mais completo, ele apresenta mais opções de atividade que você pode monitorar, inclusive natação, já que o Amazfit GTS é a prova d'água até 50 metros, tá? Enquanto o Amazfit Bip, como vocês puderam ver, nem natação ele apresenta aqui dentro das especificações dele, porque ele só tem resistência IP68. Isso significa que você precisa tomar cuidado até para tomar um banho com o Amazfit Bip, tá? Porque os vapores do banho, por exemplo, podem entrar aqui dentro, fazendo com que a sua tela fique embaçada com aquele vapor d'água que se forma quando a gente toma banho. Também é bom evitar a água do mar, porque o sal pode corroer algumas peças aqui, já que o aparelho não é adaptado para nados, tá? O Amazfit GTS nesse ponto tem uma evolução muito grande aí em termos de construção, porque ele de fato é a prova d'água. Na verdade, as vantagens do Amazfit Bip em cima do Amazfit GTS são o seguinte: primeiro, que ele agora recentemente ficou completamente em português, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele agora fica completamente em português. Uma última atualização que teve aí deixou o idioma dele em português. Coisa que aqui no Amazfit GTS você ainda não tem essa possibilidade. Uma outra vantagem que o Amazfit Bip tem em relação ao Amazfit GTS é o preço, né? Enquanto o Amazfit GTS, se você mandar importar, tá na casa aí dos 650 aproximadamente. Comprando aqui no Brasil, você vai encontrar ele na casa dos R$1.000 aproximadamente. Aqui no Amazfit Bip, você consegue mandar importar ele por volta dos seus R$250, R$300 aproximadamente. Tem GPS também, assim como o Amazfit GTS. E, querendo ou não, o Amazfit Bip ainda quebra um ótimo galho. Se você não tiver uma grana maior aí para investir num aparelho como o Amazfit GTS, o Amazfit Bip, sem dúvida alguma, vai te auxiliar bastante aí nos seus exercícios. Bom, como vocês puderam ver, os dois aparelhos trazem sim ainda alguns resíduos de semelhanças entre si, mas, obviamente, o Amazfit GTS supera em muito o Amazfit Bip. Porém, apesar de todo esse tempo, o Amazfit Bip aqui não faz feio e continua valendo super a pena, principalmente se você levar em conta o custo-benefício que ele traz para você. Eu vou deixar links aqui na descrição para os dois aparelhos, lembrando que o Amazfit GTS foi fornecido para mim pela Market Cell Shop. O link do Instagram dos camaradas está aqui embaixo, junto com o WhatsApp deles. Entra em contato, fala que veio pelo canal em análise, que vai rolar desconto. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você fique sempre por dentro das novidades. Até o próximo vídeo e bye bye!